Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Vocês viram que a voz não continua a mesma. Cabelo, a cara, a lata, né? Continua a mesma, mas a voz deu uma padecida nos últimos dias e por isso a minha ausência aqui, mas sempre bem substituído pelo Maurício Freitas. Mas vamos tocar o programa contento até o final, sem problema algum. E já estava ávido por vir para cá para trocar ideias, para debatermos os bons assuntos do futebol, como, por exemplo, coitado do Tardelli, de novo está deprimido, decepcionado. Ganhando 1 milhão por mês, um cara pode ter tantas decepções, né? Eu sei que o dinheiro não pode estar sempre à frente de tudo, mas a frase que eu acho que define melhor a situação é que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Porque se o cara acorda pé da vida com o Renato, por exemplo, ou com os críticos, ou com a torcida, ele pensa, eu tenho 1 milhão por mês, eu tenho 33 mil por dia. Então eu tenho 33 mil por dia, eu posso gastar mais de R$1.000 por hora. Posso tomar um antidepressivo, eu posso tomar um balaio de cerveja, eu posso tomar o melhor vinho do mundo, né? Tá bem. Agora, teve oportunidades. Teve oportunidades. Não vai dizer que não teve oportunidades. Quem sabe até o Renato, pela predileção por alguns, pelo André, por exemplo, que deve jogar contra o Palmeiras, sacrifique outros. Mas o Tardelli teve oportunidades. Assim como o Luan, que é prata da casa, que é patrimônio do Grêmio, também em algum momento foi sacrificado pelo Renato. Porque o Renato tem lá as suas predileções, as suas teimosias. E será mesmo que o Renato renovou por 1,5 milhão por mês? 1,5 milhão por mês? Ganhando mais do que Jesus, que pode ser campeão no sábado e no domingo que vem? E vamos nos projetar para Lima, no Peru. Se lá estivesse o Grêmio, quanto teria se valorizado todo o elenco? Já que o presidente, há poucos dias, o presidente Romildo, disse que terá que vender para fechar o ano equilibrado. E o Internacional? D'Alessandro. Para quem está jogando o D'Alessandro? Para a torcida? Não, né? Pedindo um tempo para o Inter, vai analisar, se ficar depois vai ter que ter uma compreensão para outras coisas. Mais compreensão? Mais para quem já se governa? Vamos debater tudo isso na sequência aqui do Cadeira Cativa. Eu sou a corneta Voltaire Santos. Já fez voltar a voz, né? Mas é assim mesmo, né? Essa vida acirrada do jornalismo esportivo. E quem não fizer um tipo de análise mais profunda não pode trabalhar no jornalismo esportivo. Porque essa situação de tornar tudo a mesma coisa. Ah, não, mas tem que cobrar tudo mais ou menos da mesma forma. Não. De quem se paga mais, se cobra mais. Em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Está aqui o prefeito Emanuel Hansen, ou Hassen. Hassen. Hassen com H, inclusive, né? O prefeito Emanuel Hassen, que todo mundo conhece como Maneco Hassen. É vice-presidente da FAMURS também, né? Está aqui para falar de uma festa. E para isso trouxe meninas encantadoras, né? Nada melhor do que numa festa ter meninas encantadoras. E eu peguei aqui o nome das meninas, Nathalie, é isto? Natasha e Vanessa, todos nomes bem diferenciados, né? Diferentes. E aí, prefeito, o que o senhor vem nos contar de bom? É o Natal chegando já? Exatamente. O bom velhinho já chegou lá em Taquari? Por incrível que pareça, então no final do ano, né? É um prazer a gente estar aqui mais uma vez no teu programa. Prazer. Obrigado pelo espaço. E nós viemos aqui, junto com a nossa corte, aproveitar a oportunidade para divulgar a 28ª edição do Natal Açoriano em Terra Gaúcha, que é um dos maiores natais do interior do Rio Grande do Sul. Já é todo o Vale do Taquari muito conhecido, todo o estado, na beira da Lagoa Armênia, lá no centro de Taquari. E a programação que inicia no dia 6 de dezembro e vai até o dia 15, tendo a noite principal no dia 14 de dezembro, que é um sábado à noite. A gente faz lá na beira da lagoa uma belíssima encenação, contando a história do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, junto com um pouco do nascimento da história de Taquari
e do Rio Grande do Sul. Toda essa história belíssima que a gente tem na cidade, no estado e no Nascimento de Cristo, ela é misturada, vamos dizer assim, né? Para fazer a encenação. Depois tem um belíssimo show de fogos, que fica mais bonito ainda por ser na beira da lagoa. Né? E aí finaliza sempre com um grande show nacional, que este ano é com a dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que é uma das maiores duplas aí do momento em todo o Brasil. Né? Então é uma festa maravilhosa, totalmente gratuita, todos os dias do evento, todos os eventos gratuitos. Show também? Todo show gratuito, enfim. Mas vai ter gente do estado inteiro aí. É o que a gente quer, receber todo mundo lá de braços abertos, todo mundo conhecer um pouquinho de Taquari e depois poder voltar, prestigiar e visitar nossa cidade. Qual é a mais bem falante das três aí? As três estavam nervosas. Mas já estão calmas. Já estão soltas. Já viram aqui que é descontraído. Faz de conta que estamos conversando aqui num boteco, não tem problema nenhum. Mas qual que dá o recado aí, primeiro aí? Bom, nós gostaríamos de convidar a todos... Natasha. Isso, Natasha. Convidar a todos para visitar nossa cidade entre o dia 6 e o dia 15, mas não somente entre esses dias, porque a nossa cidade tem muito o que oferecer. A gente tem como pontos turísticos a Lagoa Armênia, que é um lugar de lazer, nos domingos, e convidar então para o dia 6 ao dia 15, comparecer à nossa cidade. Terá apresentações todos os dias de nossas escolas, o show nacional no sábado e também no dia 12, na quinta, o Baitaca. Muito bem. Fala, Nathalie. Convida o povo aí. Convidamos todos, né, para participar da nossa festa. Tem baile lá, não? Vai ter também, para todos os gostos. Voltaire Santos é pé de valsa. Vamos ficar muito contentes com todos, esperamos todos para participar da nossa festa. Muito bem. Agora vamos lá para outra ponta, lá para Vanessa. É isso, gente. Convidar, a gente espera todos para prestigiar o nosso Natal. E comes e bebes, Vanessa? Vai ter, gente. Tem uma praça de alimentação que é com bastante opção. Top. Então, do dia 6 ao dia 15, como a Natasha falou, além do show nacional, a gente tem as apresentações das nossas escolas, que também é belíssimo todo ano. É isso. Prefeito. É isso, Rec, né? A programação muito variada. O senhor é colorado ou é gremista? Colorado. Claro. Por quê? Aqui é gremista ou colorado. Nós vamos inovar esse ano no entorno da Lagoa ali, porque além enfim, shows musicais, tem uma noite que é tradicionalista, tem uma noite que é toda gospel, vai ter parque de diversões, exposição, uma feira, enfim, todo o entorno da Lagoa, o centro da cidade, preparada para a gente receber os visitantes do dia 6 ao dia 15 de dezembro. Tenho certeza absoluta que todos que foram lá nos visitar não vão se arrepender. Fica pertinho aqui de Porto Alegre, 90 quilômetros pela 448, é fácil de ir. Né? É um belo passeio, o evento todo gratuito, vale a pena ir lá nos prestigiar. Terra de Paulo Porto. Exatamente. Eu já fiz jogo lá em Taquari, quando o time de Taquari voltou com o Benítez, com o Ernesto Taquariense, Guedes. então. Taquariense ficou... E tinha um belo projeto na época. Ficou em terceiro na segunda divisão naquele ano, perdeu a vaga na primeira para o Veranópolis, que o técnico era o Tite. Tu vê. O Tite se classificou, desclassificou o Taquarense. Tirou o Ernesto Guedes. Tirou. Era um novato contra o veterano, né? E famoso no futebol todo o estado lá também, o clássico do Pinheiros Taquarense no Amador, né? O Pinheiros foi campeão do Amador, 84, então, enfim... O Paulo Porto treinou o Pinheiros. Jogou no Pinheiros, foi campeão do Amador. Jogava alguma coisa o Paulo Porto? Mas, até hoje na região não apareceu ninguém parecido. E ele treinou, na verdade, a primeira vez pelo Taquarense. O senhor vai ficar no programa? Com muito prazer. Então tá, deixa eu agradecer as meninas lá. Agora, invertendo a ordem lá, Vanessa, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Natasha, obrigado pela presença. E Nathalie, obrigado pela presença. De nada. Então, a gente vai fazer um intervalo até para colocar o Aleco na conversa, para colocar o Pierre Gonçalves também na conversa. E o Maurício Freitas vai estar conosco? Não vai estar conosco? Vai estar na retaguarda? Tá bom. Pelo menos não fica botando pilha no programa aqui, né? O Maurício trabalhou demais. 3 dias aqui. 3 dias. Agora vai querer 3 meses de férias. Você vê como é que é. É assim. Antigamente diziam que isso era no funcionalismo. Exatamente. Público. Agora mudou. na televisão. Viu? Mudou. Virou moda. Perfeito. Já voltamos. Estamos de volta. Segue conosco o vice-prefeito, prefeito de Taquari e vice-presidente da FAMURS, Emanuel Hassen. Maneco Hassen, terra do Pinheiros e do Taquariense, né?
terra de Paulo Porto e também de boas festas, como essa que chega aí daqui a pouquinho, né? Com o Natal açoriano. Lá na ponta esquerda, Pierre Gonçalves, que diz não acreditar que o Renato vai ganhar 1,5 milhão por mês. O Renato vale muito mais que isso. Vale? Se a gente tivesse para pagar, eu pagaria isso. Mas eu acho que como tem estátua, tem tudo. Mas eu acho que emocionalmente, tecnicamente, animicamente, ele vale tudo isso e muito mais. Mas a gente tem que ter, e o Grêmio só teve esse sucesso esses últimos anos por causa de uma consciência financeira, de uma consciência de gestão, que eu duvido que o presidente Romildo faria um investimento tão grande assim nessa hora. A coisa que mais irrita a torcida do Grêmio, eu sempre que eu levo pau a manhã inteira lá na Rádio Grenal, é o seguinte: ainda vale a pena investir tão alto no Renato? Ele ainda vai ter o mesmo tesão depois de já ter sido campeão da Copa do Brasil? Pois eu quero te dizer, Rec, que eu estive reunido com o presidente Romildo essa semana porque o presidente Romildo tu conhece, ele dá... É um conciliador. Ele conversa, né? Ele ouve. Não quer dizer que ele vai dar bola para tudo que tu fala, mas ele é um cara que conversa. E eu disse, presidente, sobre futebol eu queria falar uma coisa, só foi na segunda-feira, logo depois do jogo e da entrevista, eu disse pro presidente, a minha preocupação maior, eu não quero saber nem o que está acontecendo agora, mas a minha preocupação é, será que com mais um ano, vai ser o 4º ano do mesmo treinador, o grupo é 80% mesmo, que nós não vamos conseguir nos livrar de mais de 20%, 30% dos jogadores, nós vamos ter o mesmo presidente, mesmo a direção de futebol ou não, tomara que não, né? Nós vamos conseguir remotivar os jogadores, porque uma coisa é lá em 2016, Rec, que nós não ganhávamos não sei quanto tempo, e tu fazer os caras entrar, né? Com tudo, que nem diz o Vanderlei Luxemburgo lá na entrevista aquela, né? Batendo no queixo e tal. Aquele vídeo deve ser um dos mais acessados. Exatamente. Vanderlei é engraçado. 2016, todo mundo tava aqui, ó. Agora jogador que já ganhou Libertadores, já fez o seu lugar no vestiário. Eu acho que nós precisamos sim, falei para o presidente, uma remobilização geral do próprio Renato. Claro. E eu sou o presidente para acertar com ele, falaria isso. Renato, nós precisamos acertar, mas é assim, ó. Assim, assado, vamos mexer nisso. Não sei se o Renato aceita, mas se o presidente não pode, ninguém pode, né? Então eu disse, presidente, nós temos que remobilizar o vestiário. Nós temos que remobilizar o departamento de futebol e alguém que fale para a torcida de um jeito mais direto e objetivo, né? Que também consiga remotivar o torcedor. E eu acredito, pelas as respostas que o presidente me deu, que o Grêmio realmente tem ciência do que precisa ser feito. Justamente por isso eu não acredito que renovaria, acho que nem o Renato, a não ser que quisesse ir embora, pediria um valor tão alto assim. Eu fiquei sabendo dessa notícia hoje à tarde, informações aí na internet. César Cidade Dias que deu a notícia. Eu não quis dar o nome, mas enfim, eu duvido que seja verdade uma informação dessa. Porque a notícia de renovação é bem provável. Sim, e essa nós mas todos gremistas queremos. Mas o que pega de surpresa é o valor. Essa nós todos gremistas queremos, né? E eu apoio e disse pro presidente, estou junto, se o Renato ficar, eu apoio junto. Agora, no momento que me disserem, verdadeiramente, uma fonte oficial, que ele fica por esse valor, eu apoio a renovação, mas eu preciso discordar do valor de 1,5 milhão para... Olha, nós temos um dia totalmente atípico hoje, né? Eu já falei de coisas do futebol na arrancada, até porque já ia introduzir a presença do prefeito e das meninas de Itaquari. Agora, tivemos o Galvão Bueno caindo e batendo a cabeça. Não, o Galvão foi ao contrário. O Galvão teve um problema de cateterismo no coração. Não, e o Gugu tem jornal já informando a morte do Gugu Liberato. Esse sim caiu e bateu a cabeça. Exatamente. Eu achei que os dois tivessem tido acidente doméstico. Um teve um mal... passou por até com cateterismo. Isso. Isso. Teve que... Troquei e o Luiz bolas. Roberto, para narrar a final, não vai mais o Galvão por causa disso. Sim, porque agora, coração... Haja coração. Sabe que eu vou te dizer uma coisa, né? Eu sempre digo quando acontece esses negócios que esses caras são felizardos. Porque às vezes o cara é forte e morre de uma hora para outra. Meu sogro morreu, tá bem que tinha 80 anos, dentro de um ônibus indo trabalhar. Tá na REC Baterias. Ainda chegou com vida no hospital e tal, mas não conseguiu. Porque quando o coração avisa e você ainda sobrevive, que é o caso do Galvão, tem que agradecer a Deus. Porque o mal súbito, o nome já diz tudo. O cara... cai e não levanta mais. Meu pai faleceu. Minha mãe morreu no Dia das Mães. 47 jogando bola. Jovem. Bateu o pênalti, fez o gol.
caiu. O meu pai morreu com 46, mas não morreu assim, morreu de doença mesmo. E a minha mãe, no Dia das Mães, caiu durinha, chamando a minha irmã para ir na missa. Então eu digo, quem tem a dádiva de ser avisado ainda num episódio desse, porque todos nós que somos elétricos aí, o jornalista e futebol, e não sei o quê, e é o prefeito se incomodando, os caras batendo na janela, pedindo para arrumar o poste de luz. A própria Glória Maria disse que agradece que ela teve esse aviso, que ela desmaiou e tinha um tumor no cérebro, né? Sim, porque senão... Hoje um sujeito estava me contando que um cara ficou doente e tal, 4 dias depois... Não, foi a mãe dele. Agora estou me lembrando dos detalhes. São tantas coisas que a mãe dele, fizeram uma boia lá e tal, churrascada, e inchou o peito, assim. Durou 4 dias. E não era câncer. Que às vezes se descobre o câncer depois. Era uma como é que se diz? Aneurisma no artério. Doença do fígado, Cirrose. Mas assim, ó, sem avisar. E a mulher não bebia. 4 dias depois. Então, essas coisas. Então, o Galvão, corrigindo a notícia, teve um problema de coração e não vai narrar a final, mas parece que resistiu e está bem. Agora, já vou atualizar as informações aqui. E deixa eu ver qual é o jornal que está dando a morte. O Amaury Júnior já colocou morte cerebral, mas tem jornal confirmando morte do Gugu Liberato após acidente doméstico. E o texto ainda diz aqui, comunicador faleceu depois de cair de uma altura de 4 metros e bater com a cabeça na quina de um móvel. E o acidente doméstico na casa onde residia, em Orlando, nos Estados Unidos, deixa a esposa e 3 filhos. E o jornal confirmou, foi o jornal O Dia, que aponta que a causa do óbito foi morte cerebral. Familiares do apresentador saíram do Brasil em direção aos Estados Unidos para acompanhar o estado de saúde do Gugu, entre eles a mãe, Maria do Céu, que tem 90 anos. A carreira do apresentador começou em 81, quando foi convidado pelo Silvio Santos para comandar o programa Sessão Premiada Paulista. Um ano depois assumia nas noites de sábado o programa Viva a Noite, que ficou famoso. Né? E aí ele se fez ligeirinho, já passou para o domingo para dividir o domingo com o Silvio. Durante muito tempo também foi dele a missão de editar o boletim Semana do Presidente, que era veiculado nos intervalos dos quadros do programa do Silvio Santos. E o Gugu ficou popular por ter embarcado no sucesso do Grupo Menudo, famoso pela música Não Se Reprima. Foi exaustivamente promovido pelo programa Viva a Noite em 84. É de Gugu também a façanha de lançar grupos do mesmo estilo, como Dominó e Polegar. Isso também o fez virar empresário. Sua produtora GGP é responsável pela gravação de comerciais, programas e séries e assim vai. O Gugu que chegou a assinar uma época com a Rede Globo, porém Silvio Santos pediu pessoalmente para o Roberto Marinho para voltar atrás. E aí ele teve um sucesso absurdo no SBT e por fim estava na Record, né? O Gugu. E o grande sucesso foi o Domingo Legal, né? Que chegou a brigar com o Faustão, muitas vezes pelo primeiro lugar no Ibope. Também atuou no cinema e aí vai. Na TV Record estava desde 2014 e apresentava o reality Canta Comigo. Então, tivemos aí 2 figuras ilustres da comunicação, né, do Brasil sofrendo uma morte e o outro um acidente grave que tira o Galvão da final que ele mais sonhou em narrar. Né? O time do coração. Pelo que dizem, né? Flamenguista. Mas eu acho que ele é assumido. Assumido. Eu acho que é assumido. E tristíssimo. Aleco, boa noite. Boa noite, Alec. Torcer que... Dia louco, né? Torcer que os dois... Aliás, que os dois não. Pelas notícias, o Gugu Liberato faleceu. Mas o que tinha noticiado primeiro era a morte cerebral, né? Esperamos a seriedade de quem já noticiou o falecimento. E o Galvão Bueno, né, como tu mesmo falou, é um aviso. Passou pelo cateterismo em Lima, no Peru, agora o Luiz Roberto vai narrar a final.
vai se recuperar, né? Ele já estava no Peru, né? Sim, já estava no Peru. Passou pelo cateterismo numa clínica de Lima. É, uma coisa... E outra, essa época do ano aí é a pior época que tem, né? O cara faz uma retrospectiva não do ano, da vida, né? Chega perto do Natal, o cara já começa a ficar mais amortecido, mais pensativo, né? Passa um filme na cabeça. E são coisas da vida. Bom, prefeito, o que o Inter tem que melhorar fundamentalmente? Essa palavra, eu acho que define tudo. O que é o fundamento da coisa? Bom, tem que começar por aqui. Se começar por aqui, já vai dar zebra de novo. O Cudê é um bom começo? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É um ótimo começo. A torcida... O senhor acha que tem que gastar ou não? Não monta time sem gastar, né? Agora o Inter tem... O senhor não vai além do seu município lá, porque o Ministério Público... Sempre... O Ministério Público aqui é enjoado, né? Gastar aquilo que arrecada, né? Mas o Inter tem um bom orçamento, em que não seja ideal. E eu acho que o Inter pecou neste ano só em não misturar este investimento e valorizar a base. Eu acho que precisa fazer, o Grêmio faz isso melhor do que o Inter, né? Nos últimos anos, de valorizar a base para poder introduzir, enfim, e produzir receita própria. O presidente Romildo fala muito isso sempre, né? Produzir jogadores para ter receita, mas eu acho que o Inter começou bem com o técnico, né? É óbvio que tem que renovar o elenco. O Inter está com um elenco, alguns jogadores de muito tempo, com idade, né, e que não vem rendendo, né? Nós temos a falta dos laterais, né? Acho que tem que qualificar no ataque. Eu e o D'Alessandro, prefeito, temos o mesmo problema. Nós temos problema de umidade. Umidade avançada. Muito. É verdade. Porque o D'Alessandro, se tiver a bola, ele sempre vai ter. Ainda mais a função de articulador ali, de meia, que liga todo o time. Pois é. Não, o Grêmio também está com... Não, o Grêmio tem um outro problema. Tem um ou dois ali que já estão numa umidade muito avançada. É quase né? mecânico já. O Michael conserta um lado, é carro velho. Quer andar de carro velho, amor. O próprio Tardelli. Né? O próprio Tardelli não me parece ter mais já saúde, foi, né? saúde para enfrentar alto desempenho. Ele não tem mais velocidade suficiente. Acho que não. Me pareceu um jogador muito emocional, sabe? Eu não sei se seria uma questão de problema emocional, psicológico dele, até porque a gente ficou sabendo daquelas depressões, enfim, que ele teve. O que é fato é que, ou porque ele já não tem mais saúde física, ou porque ele não tem mais saúde mental, ele não parece ter o corpo preparado para arranque, correr, ataque, tomar tranco de zagueiro. Ele não demonstra condições de embate físico, que o futebol hoje precisa muito, né? A gente nota isso aí. Contratações. A gente sempre fala em contratações pontuais. O problema é quanto vai se dispensar, né? E quanto vai se aproveitar das categorias de base. A maior contradição do universo hoje são as categorias de base do Internacional. Tá bem que às vezes é categoria de base, tá bem que às vezes seja miscelânea. E outra coisa, tem o vitorioso, que é vitorioso, mas não é tão vitorioso. Vou tentar explicar, é bem complexa a coisa. Miscelânea. Os 8 que o Inter tomou do São José. Mas o São José estava com os titulares, mas 8. 5 num jogo e 3 no outro. Não dá, né? Não dá. Não tem como explicar isso aí. Mas o Grêmio também perdeu pro Gaúcho Passo Fundo. Também não deveria ter perdido, mas não tomou 8. Isso não acontecia. Apequenou o time sub-23 de alguma forma. O Inter ganhou, de novo, foi 2 vezes campeão e uma vice-campeão desse torneio de aspirantes. Mas o que se aproveitou disso aí? O Fux, o Heitor não, porque vem mais de baixo ainda, né? Jogava o Val na lateral direita, sim. Jogava o Bertotto na esquerda antes. Então nem isso. Mas digamos que tenha sido aproveitado alguma coisa, mas minimamente. O trabalho da Double Pass, que é uma empresa belga que revolucionou o Flamengo, no Internacional a gente não consegue materializar isso aí. E quando eu falo miscelânea, esse que tomou 8 do São José, tinha o Val de novo na lateral direita. Tinha o centroavante, Pedro Lucas. Tinha o Neto, tinha o Zé Aldo e tinha outros jogadores que eu nunca tinha ouvido falar.
vários que têm passado pelos profissionais, treinado junto com o time principal do Inter, tem uma experiência, né? Uma certa bagagem, pelo menos, de estar viajando com a delegação principal. Deveria conseguir, pelo menos, segurar, né? Não levar 5, 3, 8 é muita coisa, realmente. Já que o Sarrafiori não joga nos profissionais, devia ter jogado ali. Pelo menos para tentar segurar o São José, que já se viu no primeiro jogo, que era muito melhor, né? Aí o que fez o Inter no segundo jogo, pediu para levar e levou, né? O São José botou os titulares para ganhar o título, e tá certo. Lógico. Tá certo. Rafael Jacques faz um grande trabalho no São José. Agora, para não dizer que é só tijolo, uma coisa tá certa o Internacional. Peglo esse. Não, ele não foi excepcional, como dizem, na conquista, mas foi titular. O Lázaro, que entrava e fazia gols, era seu reserva, inclusive. E o Peglo tem 17 anos. Ele tem tempo de errar, como o Luan teve tempo de errar, como o Everton teve tempo de errar, como o Mateuzinho teve tempo de errar, como tantos outros têm. O Wallace foi lançado num Grenal. Tem que se perder esse receio. César Pacheco, conversando com o Filipão, chegaram à conclusão que tinha que botar e botaram. Tomou 2-0 do Inter, morreu lá o Wallace ali. Não, que não pode morrer a convicção. Ele continuou sendo escalado. Terminou na seleção brasileira, medalha olímpica, o Luan também. E depois os títulos todos, não precisa ficar repetindo, já ganharam. Se consolidaram. Então o Peglo desembarca na pré-temporada. Ok, é um avanço. O Fux é um avanço. O Heitor é um avanço. Esse Zé Aldo tem que ser testado. Sarrafiori tem que ser testado. Neto tem que ser testado. Aí citei 6. São 6 contratações a menor entre todas essas equivocadas que o Inter fez. O que vale pro Grêmio também. Claro. O Grêmio tem jogadores aí que a gente precisa ver. Patrick, o Guilherme, esses caras, o Tony Anderson, né, que se soltou um pouco mais no Atlético Paranaense, de repente se reencontrou. O Madison. Para que contratar mais lateral direito? O Grêmio já tem o Léo Gomes, que vai voltar. Tem o Madison. Agora, se o Grêmio começar... Só no meio do ano, né? O Grêmio... Será? Sim. Essa lesão que ele teve... Falaram em março. Mas assim, março volta a recuperar. Eu duvido ele no primeiro semestre. Aí tem que comprar recuperação clínica até março, depois a recuperação física. A lesão dele, pelo que eu fiquei sabendo, destruiu os ligamentos. É seríssimo. Então, eu duvido em março ele pronto para alto desempenho. E aí, Pierre, você ficaria com o Léo Moura mais um tempinho? De forma nenhuma. 6 mesinhos, não? De forma nenhuma. Galhardo mais 6 mesinhos? De forma nenhuma. Esgotou a paciência? Não dá mais. O Grêmio não tem sentido se fica com os jogadores incontestavelmente titulares. O Grêmio foi mais do que mostrado esse ano contra o Flamengo, durante o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio tem deficiências muito claras e não tem nem reserva para determinados lugares. Tá? Então o Grêmio tem pelo menos alguns lugares, Rex, que o Grêmio tem que ter contratação de titulares. A começar pelo gol, o Grêmio não tem goleiro. O Grêmio não tem goleiro, e nas redes sociais, quem me conhece, sim, o WhatsApp, não, rede pública, porque eu acho que isso não é papel de conselheiro estar fazendo. Mas quando nós perdemos por várias contingências o Groy, eu digo, nós temos que contratar goleiro. Não são esses que estão aí. Eu não confiava no Paulo Vitor. Ele até depois, do que eu achava diferente, ele foi bem no Grenal, mas ele não traz confiança. Foi bem nos dois Grenais. Mas a torcida do Grêmio, ela não confia no Paulo Vitor. Né? E eu não confio, enfim, daqui a pouco as pessoas que estão lá, o Rogério, o Renato, o presidente, possam confiar. Eu não confio, eu traria um goleiro titular, sem nenhuma dúvida. Primeira contratação que eu faria, um goleiro titular. Segunda contratação, obviamente, um lateral. E na verdade, pensaria em 2. Um titular e um reserva, porque se o Léo Gomes volta só no segundo semestre, nós não temos nem reserva para lateral direito. Né? E certamente, e é isso, tem que conversar com o Renato, presidente, departamento de futebol, novo, ou esse que está aí, tem que conversar se vai ter centroavante, se não vai ter centroavante, se vão ser time de mobilidade. Se vai ter centroavante, tem que trazer um centroavante. Não temos centroavante. Não dá para acreditar no Viseu, né? Parece que estão querendo renovar com o Viseu. Acho que é muito arriscado. Um jogador que teve essa lesão, ficou esse tempo todo parado. Acredito que não vingou ainda em lugar nenhum. Pode ser que dê futuro. Se vai ficar com o Viseu, fica com o Viseu, mas traria um mais
mais certo pra... Eu acho até que valeria a pena ficar com o Viseu. Não, acho que sim. Numa circunstância. Mas não que ele fosse o cara que tu vai apostar para ser o matador do Grêmio. Eu não vi dele em nenhum lugar até hoje, nem no Flamengo, que ele despontou bem. Não, jogou poucas nem lá partidas. fora, pouco. E se lesiona demais, eu não confiaria minhas fichas nele, que ele é o cara para fazer gol. Não, acho que até nós concordamos. Eu não sei até se é isso que vai acontecer. Ficar, porque por ser jovem, ter uma boa característica até. Eu gostei dele naquele jogo contra o Rosário, que todo mundo deu pau. E a minha opinião coincidiu com a do Lauro Quadros aqui. O Lauro deu nota 8 para ele. Olha, eu vi num jornal aí, aquele jeito do Lauro, né? Que deu 2 ou 3. Eu dou 8. Porque ele meteu bola no poste, obrigou o goleiro a fazer defesas mirabolantes e concluiu 6, 7 vezes. Eu quero isso no centroavante. Mas depois não vi mais nada também. Se for parça do Renato, porque senão o Renato gosta do André e não gosta de outros melhores. Então tem que estar alinhado com o Renato, ok. Se é para ser assim, vamos assimilar o golpe. Que seja assim. Fica, ok. Um motivo. Segundo motivo, é jovem, fica com passe fixado baixo. Porque quem vai ajudar a recuperar o patrimônio da Udinese é o Grêmio. Claro. Junto com ele. Então o esforço tem que ser recompensado para ele e pro Grêmio, porque senão essa brincadeira, digamos que seja pelo mesmo valor que saiu do Flamengo, tá bom, é um parâmetro, não é o preço de Europa, onde ele não deu certo, e o Grêmio é que tem que fazer esse papel. Quantas vezes nós vimos aqui o jogador, mas aí nós não temos dinheiro para comprar. Então, em todas as circunstâncias sendo favoráveis, eu ficaria com o Viseu, mas só assim. Um jogador que aceite a reserva, que não faça beicinho, me parece ser um bom moço, tá querendo ficar e tal. Se não. Aleco. Rec, as contradições que tu comentou dessa categoria de base. Acho que até me esqueci um pedaço, a tese era tão longa. A tese era longa, mas era sobre as contradições das categorias de base. Eu acho que elas se esclarecem em cima dos erros cometidos pela direção atual, ou por todas as direções, né? Os erros dos clubes de futebol. De falar de valorizar os jogadores da base, mas ao mesmo tempo traz para o lateral esquerdo o Natanael, que não foi utilizado, e barra o Eric. Sem tu dar oportunidade, sem tu dar rodagem para esses jogadores, tu não vai valorizar as categorias de base nunca. Se fala muito bem que 2020 vai ser o ano em que as categorias de base serão valorizadas como foram nos anos 70, né? Onde os times campeões brasileiros do Inter eram baseados nas categorias de base. Mas é ano eleitoral, hein? Eu acho que vão abrir a bolsa, hein? Só que aí, como o prefeito Emanuel de Taquari comentou, não se forma um grande time sem trazer grandes contratações. E o Fernando Carvalho, falem bem ou falem mal... Emanuel significa enviado por Deus. Exatamente. Olha aí. O sobrenome é de Jesus. Jesus. Então, quer dizer, esse homem é sagrado. É sagrado. Então, falem bem ou falem mal, o Fernando Carvalho falava uma grande verdade. Jogador bom se paga com título, né? Foi a história do D'Alessandro. Foi uma peça pontual, cara... Para a época, o clube, em 2007, 2008, ainda não tinha o poder aquisitivo que veio depois. O Mundial não trouxe dinheiro para o Inter estava pagando conta. O Inter ganhou um campeonato mundial com um time, for olhar o nome por nome, não era um time expressivo, né? Não tinha jogador sendo convocado pela seleção brasileira permanentemente, enfim. Era um time de nome, não era expressivo aquele campeão mundial. Foi investido no D'Alessandro, se buscou investidor, o Delcir Sonda, para comprar o D'Alessandro, foi um cara que veio para ocupar a camisa 10 inquestionavelmente. É isso que o Inter precisa para 2020. Vai valorizar as categorias de base se esses jogadores da base tiverem boas companhias. Tiverem jogadores que puxem eles para jogar o seu melhor futebol. Que não foi o que aconteceu no time rebaixado do Inter, que tinha Andrigo, Gustavo Ferrarez, uma série de apostas. Tinha um monte de gurizada da base que foram todos queimados, independente de darem certo dali para frente. Mas não tiveram companhia, era um time que estava muito mal. O D'Alessandro tem problema de umidade, é fato. Tu não pode depender de um jogador de 38 anos para conquistar uma Libertadores agora. E até poderia, se tivesse um substituto à altura. Tu tem que ter no time titular um jogador com bagagem para tu tocar 6 por meia dúzia se ele estiver lesionado ou suspenso e colocar outro que mande tão bem quanto ele. Se não abrir o cofre para trazer um camisa 10, um cara que carrega o time nas mãos, assuma a braçadeira, assuma o time, deixa comigo, assuma a responsabilidade, eu sou craque, vou fazer um golaço, enfim. Cara que assuma a responsabilidade, que é o que o D'Alessandro fez quando ele veio pro Inter, não é à toa que tá há 11 anos aí. O Inter precisa abrir o cofre e trazer um cara de exceção. E, de preferência, um camisa 10. Cara que organize o time.
Não sei se o D'Alessandro vai ficar ou se não vai ficar, mas ele já está em ritmo de jogador reserva. Ele não vai ser mais o titular. Talvez vá fazer parte da comissão técnica do técnico Eduardo Coudet, que não está confirmado ainda, mas tudo indica que será o técnico. E que avisem ele, né? O Inter não é a Inter de Milão. Porque pela lista que falam que ele está pedindo de jogadores... Não, é só... O Javier Pastore. É uma notícia boa para os colorados, né? Não. São jogadores de ponta. Eu acho que vai depender... Nátio Fernandes, Arangues, Pastore. Se trouxer um deles, Pastore para ser o camisa 10, tá resolvido. Porque um cara que não está sendo aproveitado na Roma é o que foi feito com o D'Alessandro. É um jogador que não vinha sendo aproveitado. Aliás, Roma que pode levar o PP. Porque parece que a proposta agradou muito ao Grêmio, mas vamos falar daqui a pouquinho. Acho que a confirmação do Inter na Libertadores vai obrigar a direção também a qualificar mais o elenco. Com certeza. Não tenho dúvida disso. E rápido, assim que confirmar, nas próximas 2, 3 rodadas do Brasileirão, confirma e a direção vai ter que se mexer para montar um time competitivo. É ano de eleição, o Inter vem numa ascensão, sai da segunda divisão. Né? Esse ano disputou finais, né? Vice da Copa do Brasil, está de novo na Libertadores. Acho que o ano que vem vai ter que buscar título, inclusive para manter o projeto, que acho que se olhar ele no conjunto da direção do Inter, ele está bom e a gente tem que seguir avançando. O Inter tem ali o goleiro, dupla de zaga, aquele meio de campo, os Rodrigos, né? Dourado e o Lindoso. O Lindoso que foi uma grande surpresa esse ano, entrou bem no lugar do Dourado e ficou ali, fixou a função. Edenilson e o Patrick. O Patrick que é uma incógnita, né? Faz jogos excepcionais e some. Tem o Peglo, tem o D'Alessandro. E aí precisa de um cara de exceção. Não dá pra fazer como foi esse ano de o Guerreiro vai ser o salvador da pátria. Não se põe a responsabilidade no centroavante se a bola não chega nele. O Marco Ruben, Pierre, não seria uma boa contratação pro Grêmio? Sabe que o Marco Ruben virou uma lenda uma época, né? Porque todo mundo que assumia qualquer vice de futebol do Grêmio ou assessoria se falava que estava pensando no Marco Ruben. E cada vez que se dizia que ia o Grêmio investir no Marco Ruben, se dizia que coisas do tipo, o pai dele é doente, ele não quer sair da Argentina, o jogador não quer sair. Eu li de tudo a respeito da contratação do Marco Ruben, sempre dizendo que ele não sairia da Argentina. A gente não sabe se isso é verdade, se é mentira, se numa época o cara não queria sair, depois ele resolveu sair, ou se o Grêmio de fato nunca foi atrás. Agora, se mostrou que, pelo menos naquele time do Atlético Paranaense, ele foi uma boa contratação. Ele é um cara que veio e eu não tenho dúvida de que ele daria inclusive mais movimentação ao ataque do Grêmio, porque ele é um centroavante, mas ele é um pouco mais móvel do que, por exemplo, o André, né? Que a gente vê que não tem... Enfim, não vou comentar o André aqui. Tá? O Renato fica bravo. Eu vou dizer o seguinte, o Renato, ele pode ficar bravo, mas é assim, ele devia ficar bravo com ele, porque assim, eu fui um que achei que o André era uma baita contratação lá atrás. Também. Eu, quando contrataram o André... Na cadeira que tu tá aí, o presidente disse que era um jogador ideal. Mas, e eu concordei com o presidente. Mas eu concordei também, E aí no primeiro ano, eu fui um dos caras que defendia o cara. Todo mundo metia pau, não faz nada, mas o cara tem histórico, cara, o cara é bom. Espera um pouco. Mas agora ele tá 3 anos aí, nada. Deixa o homem trabalhar. Não, nada. Então, deixaram. Então, assim, eu acho que o Marco Ruben teria um encaixe bom no esquema do Grêmio. Mas eu não sei qual é a situação, se ele fica no Atlético, se ele volta. Não fica vai mais. ser devolvido. Foi só um empréstimo de 1 ano? Então. Enfim, daqui a pouco negocia. Não, mas tem passe fixado barato. Pois é. 4, 5 milhões aí, um pouco mais. Mas aí tem outra lenda, né? Já que nós estamos hoje num dia de lendas aí, e a lenda é que o Renato não gosta de Argentina, é verdade, não é? Entendeu? Daqui a pouco tu vai trazer o cara e ele vai dizer, não quero. Aí não adianta. Acho que os técnicos não podem gostar de jogador ruim. Se é jogador bom, não importa a nacionalidade. O Kahneman já estava aí. O Kahneman já estava aí. Já estava aí, né? Não vai poder usar como será que se fosse para buscar, né? Não sei. O Kahneman já estava aí. Mas aí tem que ser lenda mesmo. Porque de onde ele vem não interessa. Ó, o anão, esse Soteldo aí tá. Não, eu também acho. Então, assim, e assim como tu tem o Marco Ruben, tu tem outros tantos jogadores de fora que seriam investimentos mais baratos do que brasileiros que estão fora ou que estão aqui dentro do Brasil e que poderiam trazer um resultado, né? E, enfim, eu acho como meia, camisa 10, a gente cita o Thiago Neves, que a dupla Grenal queria no início do ano. Acho que cairia como uma luva em qualquer um dos dois times. O Maurício Freitas, que faz parte do Conselho de Administração lá do Atlético Paranaense, sabia, né? O Maurício Freitas trabalhou lá no Atlético, eu brinco com ele aí, que é o gurizinho do Petralha, mas sabe tudo lá. O Marco Ruben pediu para voltar para a Argentina. O passe dele era 1.250.000. O Atlético ia bancar. Então, tu vê que ele já não...
Então daqui a pouco não é lenda a história que ele não queria vir, né? Se agora ele pediu para voltar de novo. Não, ele é complicado. Eu acho que ele é meio complicado de... Não, mas a situação do pai também. Daqui a pouco é do pai mesmo, é verdade. Né? Quer ficar perto. Agora, hoje tivemos uma derrota em nível de combate a racismo, discriminação racial, em nível mundial. E a repercussão é mundial. E tem que ser mundial. E tem que ser severa mesmo. E essa federação aí que tem que pagar. O Dinamo de Kiev foi punido com um jogo com portões fechados e a multa é 16 mil libras, 100 mil reais. É um absurdo. 100 mil reais. E o agredido, porque chutou a bola para longe. Um jogo. A boneca do árbitro deve ter carregado na súmula e os que julgaram são uns idiotas. Deram um jogo de punição. Puniram o agredido. Quer dizer, ele já foi agredido tomando cartão vermelho. Hoje ele foi agredido de novo tomando essa punição. Mais os gritos de racismo. Quer dizer, o que esses caras têm na cabeça? Titica de galinha, né? Eles compraram agora uma briga com o mundo inteiro, com todas as associações e com todos os movimentos que querem fazer uma igualdade social e tem que ser assim, né? Mas isso é uma covardia. Mas isso se viu lá, que isso só com uma intervenção da FIFA. A FIFA tinha que tomar uma atitude. Se a FIFA realmente quer que isso resulte em ações novas, em atitudes novas e que a coisa comece, porque a Itália faz isso esse ano. Só corrigir um negócio antes que passe em julgado. O pai do Marco Ruben morreu, eu estava na dúvida, na reta final da Copa do Brasil. Acabou. Mas deve ter parentes. Daqui a pouco ficou pepino lá. Daqui a pouco tem mãe, enfim. Bom, mas quanto a essa questão aí, se a FIFA não tomar uma atitude, porque a FIFA é o órgão máximo do futebol, e se a FIFA, e aí nós vamos lembrar que na Itália esse ano teve 2 Não ou 3 adianta entrar com aquelas casos, faixinhas lá. Na Itália, que teve 3 ou 4 casos similares a esse na Itália, de grande repercussão, não há uma intervenção, uma ação efetiva. Se a FIFA não fizer nada, nesse caso, vai acabar acontecendo o quê? A federação é suprema, ela faz o que quer, pronto, entendeu? Eu acho que na Serra aqui diminuiu um pouco, depois daquele episódio do Márcio, porque tomou um volume tão grande, já tinha tido com o Tinga, com o Giovânio, eram muitos episódios. Eu lembro que eu fiz a minha coluna piloto no jornal Metro, pediram para mandar uma coluna e eu às pressas, vou escrever sobre o quê? Eles tinham que aprovar em São Paulo para poder virar colunista. E eu já estava contratado, mas tinha que fazer para saber se eu era não. Tem cara que escreve sapato com cedilha e escreve no jornal. Mas daí não é? Existe. E aí eu escrevi. Bastante. A Serra não é racista, ela é reincidente. Porque dizer que toda uma região é racista é muito, né? Mas eram muitos casos. Seria responsabilidade generalizar. Mas os casos devem ser punidos, certamente, como o Pierre falou. Mas tem acontecido, infelizmente, muito seguido, né? Nos últimos tempos aí. E eu acho que essa cultura cabe a nós, e por isso sempre tocar no tema importante. Tem que sempre falar e não é só punição também, a punição não é só a federação, a punição também é nossa, no torcedor, nossa cidadão, dia a dia. De poder cobrar e começar a adotar posturas que isso não aconteça mais, né? Num pleno ano 2020, tu ainda está diferenciando as pessoas. Não era mais nem para ser discutido, exatamente, tinha que ser punição sumária. Às vezes que eu estou dizendo, eu acho que ainda é muito papo e muita ação. E assim, eu vou dizer uma outra coisa. Porque quando eles querem acabar, eles acabam. E eu vou dizer uma outra coisa. Não é ação só, porque assim, tu vai fazer uma ação específica contra o clube, como aconteceu aquela vez com o Grêmio, tá? Não vai adiantar se ela não investir para uma ação pessoal. Essa ação contra o racismo, ela tem uma maneira de funcionar. Ela tem que investir no CPF. Enquanto não bater direto no CPF, porque está escrito lá que é crime inafiançável, que não sei o quê. Enquanto não começar aí gente presa, não vai mudar. Enquanto não começar... Esse é um problema que, né, não é só do Brasil. Existem as leis normativas, mas não punitivas, né? É no mundo, é isso. É crime, como tu mesmo disse, mas enquanto não apareceu o cara indo pra cadeia por racismo, ou a entidade máxima do futebol, que é a FIFA, não deram uma punição severa para que isso não aconteça, igual a polêmica lá dos goleiros, né, do canto no México, que até hoje existe, né? O México é o país que está mais... O goleiro vai cobrar o tiro de meta e aí tem... Eu quero discordar de vocês. Eu acho que a punição, ela, obviamente que é importante, ajuda, deve ser feita. Mas ela não é suficiente para mudar algo que é
cultural, sem dúvida. antigo, e que a gente precisa, além de punir, debater Mas e que ela incentivar a não fazer. Eu também É um acho. conjunto de ações. Eu também é um conjunto. concordo, mas eu digo assim, ó, já que ela é tão cultural, então, e no caso do Brasil, a gente sabe toda a história e por que ficou assim desse jeito. Eu não sei como é que são nos outros países, mas não sou nenhum professor de história, mas eu sei mais ou menos como funciona aqui. Eu acho que tem certas culturas que a gente só muda com leis. Com leis. Com punição. Com leis. Eu vou dar um Com a exemplo. efetividade da lei. Efetividade. Não, leis que se cumprem. Eu vou dar um Sem exemplo. dúvida. Eu vou dar um exemplo. Pô, vocês têm mais ou menos, nós temos tudo mais ou menos a mesma idade. Eu, quando criança, cansei de andar de carro sem cinto. Meu pai ali e tal, tinha um Fuquinha, coisa e tal, e sem cinto. E não sabia que era tem errado. Carro que nem vinha cinto. Tem carro que nem vinha cinto. No momento em que começaram a cobrar de verdade, hoje a rotina, quem é que não bota o cinto direto? Entendeu? Então, assim, tem Até o carro apita já, o próprio carro apita. Infelizmente isso acontece. Então, assim, algumas coisas elas estão tão dentro de uma rotina de algumas pessoas, e é óbvio que vem mudando, e é óbvio que é de um monte de gente, né? O próprio Grêmio já tirou os cantos que tinham a palavra macaco, se era ou se não era, o problema não me interessa, o problema é que não pode ter. E tá certo, não ter. Não precisa não ter. Precisa ter. Não é legal ter. É tudo de ruim. Então, o que acontece? No caso de acontecer e tu filmar e tu ver quem é, cara, o que falta chegar aí? Ó, é tu, velho. Sai algemado pra todo mundo ver. É tu, pros teus amigos ver, pros teus familiares ver. Tu vai sair algemado. Isso aí. Vamos fazer um time com ou, tipo, já que estamos chegando perto do Papai Noel pro ano que vem. Sabe o que é ou, né? Goleiro do Grêmio. Se eu quero contratar um goleiro... Não. Qual é o presente? A escalação, vamos fazer uma escalação deixando os buracos para as contratações. Paulo Vitor, Júlio César, Mediolaro, Breno ou um contratado? Contratado. Lateral direito? Contratado. 2, o titular e o reserva. Zagueiro? Zagueiro estamos bem. Jeromel Kahneman. E o Braz e o Paulo Miranda de reserva estamos bem de zaga. Tá, e na esquerda? Na esquerda, estamos bem de Cortez, precisava um reserva decente. Tá. Capixaba não? Não. Mas não custou barato, Capixaba. Eu tô sabendo da história. Não custou barato. Não gostei da história. Vamos pro meio de campo. Meio de campo, um volante. Maico ou um contratado ou Maico? Eu acho que depende do esquema que o Renato vai adotar. Independente disso, temos que trazer um volante com uma característica diferente, porque o Michael é mais lento, hoje ele está mais para amador, está mais para 8 lá, 8 mais avançado, como era um Oswaldo, alguma coisa ali para ficar tocando a bola. Precisamos de um volante de marcação, um volante de força, um estilo Arão, um estilo... moderno, porém... moderno, porém pegador. O Mateuzinho é o moderno, mas ele não é o... Tá faltando marcação no meio de campo. Matheus Henrique? Matheus Henrique ficamos. Jean-Pierre ficamos. Ou Luan? Ficamos com os dois. Se o Luan... Não, mas até titular só jogam 11, né? Não, mas eu tu vai ter que entrar mas na é FIFA. o meu ou não? Eu tiro o Alisson. Eu acho que Tá, aquela... então os dois, tá. Aquela função Tá. de auxiliar de lateral direito, Não, eu tá acho bem. que já deu o que tinha que dar. Tá bem, aí sobra Everton e mais um centroavante. E mais um centroavante. Centroavante é Felipe Viseu ou um novo... Eu ou traria outro. Centroavante ou um atacante de velocidade velocidade, fazedor de gol, assim, alguma coisa nesse nível. Agora, prefeito Emanuel Hassen, de Taquari, Aleco Mendes, jornalista. Vamos pro ou aí dos colados. Lomba, Tranquilo. Heitor Tá resolvido. ou um contratado? Contratado. No momento, o Heitor. 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 Zaga. Só para abrir o parênteses aí. Zaga vale a frase do Abriu o parênteses do lateral Pierre direito. pro- Questão do lateral direito. O Inter deve ter contratado uma meia dúzia nos últimos 2, 3 anos. Soma essa meia dúzia e traz tipo um Mariano do Galatasaray. Traz um cara de exceção e não traz Mariano meia não tá dúzia. velho já. Pô, mas tá jogando bem, tá em É alto aquele do nível. Fluminense ainda. Que jogou no Fluminense. E Tem mais de 30. E tem uma série de outros aí. Traz um de exceção e não contrata meia dúzia que não dão em nada. Tá bem, boa sugestão. Aí Se tá. vier o Mariano, deixa o Heitor de reserva dele. Então já vai pro prefeito. Heitor ou um contratado, desde que seja melhor que o Heitor. Dupla de zaga, Tranquilo. É resolvido. tá? Tem Fux na reserva, tá? Tranquilo. Isso aí. Esquerda, Contratado. Contrata. não tem nenhum. De exceção. Mas tem 550. Não, mas tem aí o dá um Wendel, problema. Patrick improvisado, Natanael, Aí esse é o Eric, problema. Zeca. Contrata meia Eu já dúzia Pega o de sei salário sim, deles todos e paga pra sim. um só. 5 se Tá tem. aqui, o prefeito já deu a sugestão que o Marcelo Medeiros tem ouvido, o Roberto Melo.
Dispensa os 6, soma o salário e contrata um de exceção. Deixa o Eric de reserva. Tem 33, me diz o implacável Maurício. 33. Tá boa a retaguarda, hein? Tá bom não, aqui o sopro é rápido. Tá, vamos lá. Meio campo. Começa por quem? Se for 4-1, 4-1, 4-2, 3-1. Vamos colocar 2 volantes, tá? Não. O Dourado tem que voltar. Tá. Tranquilo. Mas eu acho que não é uma entrada natural no lugar do Lindoso, né? O Lindoso, no momento, é titular do time. Tá. Porque tá bem, né? Lindoso Tá e bem, né? Edenilson. O Dourado bem. Ele tá entre os titular. melhores volantes do Brasileirão, pela bola de prata da Placar, que é um ranking, uma classificação. Colocando 2 volantes seria Edenilson e Lindoso. Sim. Ou um contratado. Pode ser. Não contrataria. Não ali contrataria. também não. Nem o Arangues. Nem o Arangues. Tem acho que é desperdício. O Inter precisa de camisa 10. Exato, não pagaria pelo Arangues. Não só o 10, acho que aí pra frente tem que foco. contratar. Mas o Inter tem um 10 até 2057, nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá. Tá, vamos. Tá, quer ver? Tá aí, ó. É uma charge aí do Boa. É a tendência, né? É um tweet, né? É isso aí, ó. Tá lá, o Ronaldinho. Tá, deixa ali pra gente ler, vamos ler ali na tela mesmo. O ano é de 2057 e o Internacional não foi capaz de encontrar um meia para substituir o D'Alessandro. Porém, o ídolo colorado se sente bem e renovou por mais um ano. Vocês querem tirar agora? Sacanagem. Em pleno 2020. É um guri. Ainda faltam 37 anos para ele ficar com aquela lata ali e continuar jogando no Internacional. Bom, então, pro lugar do D'Alessandro. Sem dúvida. Não renovaria o Sim, D'Alessandro? Sem dúvida. Não. Onde o Inter tem que abrir o cofre é aí. O problema é que o D'Alessandro, pelo perfil, acho que para compor grupo é complicado, né? Mas ele não é o cara, na minha opinião, mais para ser titular para alguém que quer, para um time que quer ganhar Libertadores ou Brasileirão, por exemplo. O problema do estágio atual do D'Alessandro é semelhante ao problema do estágio atual do Maicon. Não dá para ser reserva. Ambos têm condição de dar algum acréscimo ao time em alguns momentos de alguns jogos. Só que ambos não podem ser o centro do time, porque não tem mais saúde para ser. Jogar então assim, ó, a direção de futebol, o treinador do Grêmio do Inter, tem que saber isso. Esses caras, eles podem dar alguma coisa? Podem. Então, se é para ficar, tem que convencer o cara que é para ficar, para agregar. Porque é o seguinte, não tem mais saúde Michael para ser titular, não tem mais saúde do Alessandro para ser titular. Tá, e aí o que tem mais na Meca? Minha opinião, pra mim... contrata um cara de exceção, aí põe ao lado desse cara de exceção, Sarrafiore, Peglo, aí testa uma série de gurizada. Um de exceção e 2 jovens. É isso aí. E mais o Guerreiro. E mais o Guerreiro, concordo. Então faltaria um jogador de exceção só e um lateral esquerdo. Investiria com time. Todas as fichas no camisa 10 e nos laterais. Vê que não tá tão ruim. O Guerreiro, a armação do time tem que jogar para ele. Tem que jogar. Porque senão... Por isso tem que vir no camisa 10 de exceção, senão a bola não vai chegar no centroavante. Senão daqui a pouco vou dizer que o Guerreiro tá igual o D'Alessandro. Que começa a se arrastar. Olha as neiras que eu ouvi hoje. O time tem que jogar pra ele, porque senão ele não joga. Não joga, não faz gol se a bola não chegar. Olha as neiras que eu ouvi hoje. Não marca ninguém, não corre. Né? O Inter investiu nas categorias de base no ano que teve o Alexandre Pato ganhando títulos, 2007, de 2006 pra frente. 2006, 2007. 2007 já foi vendido depois da Recopa, né? Categoria de base, depois do Damião, categoria de base. Mas tinha quem servia a eles, né? Porque um guri de categoria de base que saiu fazendo gol. A bola chegava nele, tinha um meio de campo jogando bem. Na época ainda tinha o Tyson, teve o Nilmar, o D'Alessandro no auge, 2008, servindo o Damião. Não adianta ter o Guerreiro, que é o cara que faz gol, se a bola não chega nele. Tem que ter o camisa 10 de exceção. Como investiu no D'Alessandro um dia, tá na hora de investir novamente. E sabe que se a gente fizer análise profunda, o Inter vai precisar de recheio e tal, mas daí coloca 10 gurias na reserva, como fez o Santos no desespero. Da rodagem. Que o Inter não vai recuperar o clube de uma hora para outra. É que agora tem eleição. E as pessoas não estão preocupadas com o clube, infelizmente. Olha o exemplo do Flamengo. Infelizmente. Se estivesse preocupado com o clube, fariam exatamente isso. Contratariam 1 ou 2 de exceção. Claro. Já foram pegar um técnico no desespero. Né? E agora, contratariam 1 ou 2 de exceção e... Se fala tanto do Flamengo, né, que é exatamente de quem tem que falar, é o melhor time do Brasil esse ano, enfim. Mas o Flamengo não são só as contratações caras, olha o tanto de gurizada da base que tá jogando e tá indo bem. O Lázaro voltou, já tá lá. Exato, Bruno Henrique, Reinier, que, né, guri de 17 anos que entrou bem no time porque tem um time de grandes jogadores indo bem, Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, enfim, tendo as peças-chave ali para... o esqueleto do time, a zaga, o meio-campo, eu acho que o Grêmio, apesar dessas
dessas, vou dizer, estrelas, ou vou dizer desses jogadores que acabaram tendo algum sucesso oriundos das categorias de base, eu acho que por conta de alguns casos, como Mamute, como Lincoln, assim, o Grêmio ficou meio cabreiro de botar jogadores assim com 18, com 17, e acho que o Grêmio está dando uma demorada para botar demais para alguns jogadores. Eu vou dar exemplo, o Arthur, ele só de fato virou titular e começou a poder jogar com a lesão do Maicon. Porque o Renato, ele era reticente. Ele tinha entrado com o Filipão, né? Tinha dado demonstração que tinha condições, mas o Renato era reticente de botar o Arthur, assim, definitivamente. O Renato tem isso. Ele chega uma hora que o jovem mostra para ele, mas ele acha que é com 18, 19. E aí, quando vê, o jogador já está meio... Eu acho que o caso do Grêmio, que não avaliou bem, assim, porque não foi dado condições. O próprio Guilherme... Né? O próprio Guilherme, né? O Tony Anderson até eu acho que teve, e ele veio mais de fora, né? Ele veio do Cruzeiro, ele não começou aqui, né? Então ele fez bem o empréstimo. Né? Fez bem, acho que fez bem. Porque o Tony Anderson, ele não vem com uma cultura das categorias de base. Com tudo isso, ele é reserva do Atlético. Bem reserva. É reserva. Então, reserva. Eu acho tem que vir pra... eu acho que ele não sei, eu posso estar enganado, né? Eu acho que a bola dele é curta. Pelo pouco que ele jogou aqui, eu não vejo ele para titular do Grêmio, não vejo ele para titular. Não, titular nem pensar. O Jean-Pierre com o Luan, Não, e ele é mais para frente mesmo com Cebolinha, né? O próprio PP, né? Já voltamos. Registrar também a presença aqui nos nossos estúdios, lá de Taquari, ela que é coordenadora, uma das coordenadoras do evento do Natal Açoriano de Taquari, dona Isabel, que está coordenando também as meninas aqui da corte que estiveram presentes no primeiro bloco. Deixa eu falar um pouquinho de Grêmio de Internacional, noticiário geral aí para dar uma atualizada bacana. Diego Tardelli deve receber proposta oficial de fora do país e a tendência é que deixe o Grêmio após o Brasileirão. O jogador respondeu a um torcedor em uma rede social: só mais 18 dias, depois você não vai precisar mais me pagar. Quando disse que é um absurdo, jogador de 1 milhão e tal, né? Ficar reclamando. Proposta que a Roma estuda fazer por PP é na casa dos 70 milhões. E o valor agradaria o Grêmio. O nome do goleiro Rafael, reserva do Cruzeiro, surge como possibilidade para o gol gremista. Hoje, na Rádio Grenal, eu fiz uma brincadeira de o pessoal indicando pelo telefone, pelo Twitter, pelo Facebook, né? Especialmente pelo WhatsApp, nomes de goleiros, deu mais de 60 nomes, né? Mas o Rafael bem destacado, inclusive, na nossa enquete, onde fizemos, entre vários nomes ali, Danilo Fernandes, o Rafael Gatito Fernandes, disparado foi o preferido do torcedor. Tricolor enfrenta o Palmeiras domingo, 4 da tarde em São Paulo. A equipe terá os retornos de Kahneman e Matheus Henrique nas vagas de David Braz e Michel. E há a possibilidade do André ser o titular, até ter essa ronha aí agora com o Tardelli, que virou pública, né? Ele se despedindo agora, é contagem regressiva. Amanhã faltarão 17 dias, depois 16, depois 15, e aí vai. Então fica ruim de escalar um cara que está na contagem regressiva, mas ainda é pago pelo Grêmio. No Internacional, o presidente do Racing confirmou a saída do Code ou Cudê. O Cuesta corrigiu, né? Todo mundo estava dizendo Cudê. Aí ele falou Code. Aí, agora já estou embaralhado aqui. O treinador deve conceder entrevista coletiva amanhã para confirmar a vinda a Porto Alegre. Em entrevista hoje, Patrick não descartou uma negociação no final de temporada. O Fenerbahçe da Turquia monitora a situação do jogador. Direção avança nas negociações com o Danilo Fernandes e cresce a possibilidade de permanência do goleiro. A informação que eu tenho é a seguinte: fica, se aparecer um outro negócio, o Inter mantém os direitos federativos, nem sei se ganha algum dinheiro em cima ou depois vai liberar tranquilamente, mas eu acho que é para evitar que ele vá para o Grêmio. Embora, se o Grêmio quisesse, já poderia ter assinado com ele. Tomara Deus não queira. Não quer o Danilo Fernandes? Não quero, acho um goleiro que fez um grande ano. Depois ele caiu na Real, depois da lesão, então, os jogos do Inter, que não são muitos, é verdade, que eu acompanho, que eu vi dele, quase sempre uma falha, inclusive no Grenal. No gol do Rômulo. Conseguiu tomar gol do Rômulo.
Conseguiu tomar gol do Romulo e gol do Messi. Colorado enfrenta o Fortaleza domingo, 19h no Beira-Rio. O treinamento de hoje foi fechado, mas a equipe deve ter novidades apenas com o retorno do Paulo Guerreiro. Aqui nós cobramos tudo, não tem esse negócio aqui. Conhecendo o Mundo é o site do Maurício Freitas. E ele está presenteando o prefeito, que já o presenteou quando ele esteve lá em Taquari, agora está devolvendo a gentileza. Olha a qualidade desse material, dessa sacola aqui. Tá? Fábrica fantástica, que tem aí brindes maravilhosos. Mas tem mais coisa aqui dentro. Aqui, para você colocar um squeeze aí. Aí, tem canetinha também. Bom, são 2.000 produtos, eu não vou ficar mostrando a noite inteira aqui. Prefeito, é pro senhor aí o mimo do Maurício Freitas. Obrigado. Nas horas vagas o Maurício trabalha com turismo também. Aqui o cara bate escanteio e cabeceio. Tá certo. Bom, tem que ganhar do Fortaleza, né? Sem dúvida, né? Não há dúvida. Necessário pelos pontos, necessário pelo adversário, né? O Inter não pode, dentro de casa, na atual situação, nem pensar em não ganhar do Fortaleza aqui domingo. Aleco. Sem dúvidas, 2 jogos em casa, Fortaleza, e o próximo contra o Goiás, sem ganhar os 2. Exatamente. Aí vai encaminhar também a vaga para Libertadores. No mole pro sócio e 20 pelos 2 para não sócio. Tá bom demais. Tem que ir. Torcida tem que apoiar, sempre. Nas altas e nas ruins, né? Até nas porque, boas e nas ruins. como diria Mário Quintana, né, a respeito dos dirigentes, eles passarão, eu passarinho. Mas eu estava dizendo aqui nas boas e nas ruins, né? Obviamente que nós estamos ainda magoados por não ter sido campeão da Copa do Brasil. Mas foi um bom ano. Um bom ano. Nós temos que agora finalizar classificando para o Internacional não dava né? nem esperança. Que é a última que morre, né? Hoje eu estou cheio de frase pronta. Né? Mas deu uma esperança. Esperança é o começo de um objetivo. Né? Não tiver fé. Por título, né? E aí tá mais uma a contradição. Fé move montanhas, outra frase pronta. Aí tá mais uma contradição, né? O Odair levou o time para uma final. E mesmo assim não serviu o treinador. São as contradições do futebol. Tá corneteando o Renato? Sua demissão. Tá corneteando o Renato, que não levou para a final? Não, mas levou e ganhou do Inter. É o treinador, o Renato, é o treinador que levou no Grêmio para títulos, para as finais. Eu acho que não é unanimidade a saída, bem ao contrário, né? Tem muita gente quer. Não, unanimidade é a ficada. Né? Unanimidade não, porque eu acho que todo o trabalho de muitos anos ele tem o seu desgaste, tem, né? Você defende a renovação, né? Você defende a renovação. Não, a maioria. Se fizer a pesquisa, a maioria defende. Negocia por 2 pontos ou por 4, esses 2 fora contra Palmeiras e Atlético Paranaense? Eu acho que dá para fazer 4, não sei qual a ordem, acho que tudo depende. Nem falei em 6. Né? 6, sempre dá 6, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o Palmeiras jogou a toalha, então acho que dá para ir lá e ganhar do time do Palmeiras, sim. E quanto ao Atlético Paranaense, também tá de sangue doce, né? Não tá fazendo nada no campeonato. Vamos falar de churrasco? Mesmo assim, tá ali no G4 já. Sangue doce. O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, que viajou para Lima para narrar a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, acabou passando mal, sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. No entanto, segundo a jornalista Keila Jimenez, da coluna KTV, do portal R7, um fato inusitado teria ocorrido pouco antes do mal-estar sofrido pelo jornalista. Segundo fontes do portal, antes de sentir falta de ar e dores fortes no peito, Galvão, acompanhado pela esposa Desirê, visitou o restaurante Central, estabelecimento badalado pelo chefe Virgílio Martínez. No local, o narrador de 69 anos e sua mulher teriam provado algumas iguarias típicas do Peru, entre elas um famoso prato afrodisíaco, chamado de creme de piranhas peruanas. A receita preparada com cabeças de piranha é conhecida no Peru e na região da Amazônia como uma iguaria extremamente afrodisíaca, devido à alta quantidade de fósforo, um estimulante natural. E o Galvão não resistiu. Vale lembrar que aqui no Brasil, os cremes e caldos feitos com cabeça de piranha são conhecidos como Viagra do Pantanal ou Viagra natural. Apesar do susto, Galvão Bueno foi socorrido rapidamente. No entanto,
A decisão entre Flamengo e River Plate, marcada para as 17 horas do próximo sábado, o narrador será substituído por Luiz Roberto. Agora vou dizer uma bobagem aqui. Foi o Luiz Roberto que indicou o restaurante pro Galvão. Olha aqui, eu faço o seguinte, já pega o contato, já bota aí nos teus anunciantes, que isso é o seguinte, já tem muito... Tem gente interessada. Visitar o restaurante, pegar Olha a aqui, receita. ó, vai ter cliente para essa sopa de piranha. Mas se o cara infarta, eu tô fora dessas piranhas aí. Quero distância. Aí, ó, se o cara vai comer piranha, prato de piranha e infarta, tá louco. Não dá. É que foi do Luiz Roberto. Tava concorrendo com ele para narrar. Já tá na hora de aposentar o velho e tal, né? Nunca mais vai narrar uma decisão do Flamengo, acho. Não era pra ser. Isso eu não sei, agora que ele Mas nunca se mais... for campeão... Nunca mais vai comer prato de piranha, não vai. Se for campeão, periga Galvão... Ah, tem o Mundial, tá lembrando? Mundial final do ano. Mundial daqui a pouco. Se ele não for nem um prato afrodisíaco, porque aquela região tem bastante, né? O Mundial no Catar, né? Lá tem de tudo. Aí ele vai no McDonald's lá pra não ter perigo. Parece que agora Vai ser pirezinho, né? Toda vez que ele se hospedar num hotel ali da região do Peru, ele vai perguntar se tem esse prato na hora da janta ou na hora do almoço, pra garantir que não caia mais uma vez na cilada. Aleco, minimamente o que te serve em 2020 pro Inter? Javier Pastore, pode ser? Tá de título. Almejar algo mais. Se ganhar uma Copa do Brasil ou lutar pelo Brasileirão, que é algo que o Inter quer há muito tempo, né? E bem na Libertadores. O Inter tem que lutar por título, é time grande. Gauchão só, não? É o mínimo. Prefeito. Pior que ganhar gauchão é não ganhar. Prefeito, Brasileiro. Emanuel. Acho que o Inter, nos 2 últimos anos, chegou na ponta, acho que dá pra buscar o brasileiro. Pierre. Com 3 contratações pontuais de goleiro, lateral, centroavante, mais um volante, 4. O Grêmio disputa, tem condições, mais velocidade para bater o Flamengo na Libertadores. Qual é o prato afrodisíaco que teremos lá em Taquari, prefeito? Hoje, então, nenhum. Não? Só Lá tudo é as afrodisíaco. belezas da lagoa. Tudo é As afrodisíaco. belezas da lagoa. E não são Nós traiçoeiros. não queremos ninguém com infarto. Lá. É pra todo mundo Lá não ficar tem feliz e prato assistir o traiçoeiro. show. Lá não tem prato traiçoeiro. Não. Aliás, Taquari tem um excelente carnaval que eu já Exatamente. presenciei, carnaval de rua. Isso mesmo. É. Isso mesmo. Já foi lá fazer Orgia, Irmãos da trenzinho, Obra. Tem, cara, um excelente carnaval. Prefeito, vende o seu peixe aí. Que dia a festa? Do dia as atrações. 6 de dezembro até o dia 15 de dezembro, todos os dias nas margens da Lagoa Armênia, lá em Taquari. No dia 6 inicia com o acendimento das luzes no entorno da lagoa. A lagoa fica toda iluminada, maravilhosa. Dia 14 é a noite principal, com o show da Maiara e Maraísa, show de fogos, encenação do Natal. Dia 12 tem o show gauchesco com Baitaca. No dia 15, no domingo, a chegada do Papai Noel. Só coisa boa mesmo. Só coisa boa. E a programação completa, todos podem acompanhar aí na página oficial do Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Então é só botar ali nas redes sociais, Natal Açoriano em Terra Gaúcha, acompanha toda a programação, toda a cobertura dos eventos e todos estão convidados para participar com a gente e visitar Taquari. Obrigado. Prefeito Emanuel Racem de Jesus, prefeito de Taquari, vice-presidente da FAMURS, agradecer a Isabel que está coordenando as meninas aí, a Natalinha, a Natasha e a Vanessa que participaram da primeira parte do programa, assessor de imprensa da FAMURS, o chefe da imprensa lá de comunicação, Voltaire Santos, Pierre Gonçalves, conselheiro do Grêmio, Aleco Mendes, jornalista, escritor, obrigado pela presença. Amanhã tem mais, viram que eu já estou melhorando, né? Esse programa me faz bem, é afrodisíaco. Até amanhã.